Para mim aqui tá bom, tá limpo. Ah, ótimo. Deixar o pessoal chegar mais um pouquinho aí que estão entrando agora, a gente iniciou. E o assunto é um assunto bem polêmico. Um assunto polêmico tanto talvez no meio judaico quanto no meio cristão. É o texto lá de 1 Pedro 3, a partir do versículo 18. Eu não quis comentar ainda com o pessoal para ver se eles, por curiosidade, vêm hoje, né? Ver se o pessoal atiça a curiosidade dos nossos irmãos. É um tema bem sugestivo, viu, Dolores? Isso é muito polêmico. Existe umas interpretações. Eu digo assim, até a interpretação predominante é muito estranha. É algo meio complexo. Sinceramente, eu acho muito complexo a interpretação predominante sobre esse texto. Verdade, Rocha. Quando a gente passa a entender como o homem é composto, aí você vê que essa teologia tem algo completamente errado, essa forma de pensar. Eu espero que o pessoal consiga entender o que a gente vai conversar. Hoje é um bate-papo, é um retorno às nossas lives de quarta-feira, é um bate-papo para a gente rever. Verdade, Rocha, bem lembrado. A gente vai deixar salvo e o irmão que tiver interesse, que não assistiu e tiver interesse, a gente pode depois disponibilizar de alguma forma. O tema é muito bom, rico, é intrigante, tem muita coisa aí que quando a gente começar a falar que você vai ver que a teologia comum não fecha com o que a Bíblia realmente nos explica. Deixa eu ver aqui o que é que falta. Osvaldo, Oi, pode falar. eu quero justamente falar sobre essa questão da teologia comum, né? Como o Ed já falou, né, que a teologia é predominante, você agora falou também dessa maioria, e essa maioria destoa bastante, né, do que está escrito ali da cultura judaica, porque mesmo, embora os apóstolos ali, os escritos dos apóstolos, sejam uma literatura judaica, ele foi apropriado, né? Foi difundido pelo mundo mais por gentios do que por judeus, né? Então, é como se, embora não seja uma literatura de gentios, mas os gentios se apoderaram dela ali e, pelo uso, né? Tem-se como uma literatura de gentios, né? Mas quando a gente vai estudá-la realmente, colocando ela no seu devido contexto, a gente vê que de gentio a literatura não tem nada. Então, a teologia predominante é uma teologia gentil, né? É uma teologia que está afastada de Israel, é uma teologia que está desligada. Então, é óbvio que algo que esteja afastado de Israel vai gerar linhas de pensamentos, filosofias que sejam totalmente diferentes do contexto judaico. E contexto judaico, quando eu falo contexto judaico, eu falo Torá, falo profetas, falo apóstolos. Verdade, né? Eu quero deixar um shalom aqui pro irmão Pablo. Tem uns dias que eu não falo com ele, ele tá aqui conectado, ele sempre se conecta, é um dos primeiros. Shalom, meu irmão. Eu vou ler duas versões para esse texto. Eu peguei uma Bíblia aqui que eu até ganhei, uma tradução do Novo Mundo, eu ganhei. A gente não tem problema algum em estudar e pegar várias versões de igreja tal para poder estudar. A gente não tem esse problema, a gente gosta de estudar, a gente gosta de ler e checar as várias traduções para ver qual se adequa melhor ao texto, porque uma palavra que você entenda de forma errada, ou porque no hebraico ou no grego aquela palavra não tem uma tradução direta para o português, então você tenta pegar algo mais próximo, isso daí pode dar uma conotação que tire você do caminho da direção correta do entendimento do texto. Então eu vou ler essas duas versões aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. É um estudo um pouco diferente, dessa vez a gente não vai ter slides, a gente vai apenas dialogar um pouquinho a respeito desse assunto. Eu achei muito interessante, eu só despertei para conversar
com vocês a respeito desse tema por causa de um irmãozinho nosso mesmo, da nossa congregação, que tem uma visão diferente do que a gente vai passar aqui hoje. Espero que ele esteja assistindo e que o nosso bate-papo aqui consiga fazer ele pensar de uma forma diferente ou não. Ou a gente pode até mudar de ideia aqui. Eu creio que talvez Nel e o Rocha tenham um pensamento talvez diferente em alguns pontos do meu, porque a gente não conversou nada a respeito disso. O interessante é como se a gente estivesse aqui discutindo com 3 pessoas de locais diferentes. Apesar da gente ter uma crença, a crença é a mesma, mas a gente não tem essa preocupação de ficar preso à mesma forma do outro pensar. A gente pode divergir sem problema, não vou ficar chateado, eles também não vão ficar. Eu acredito que a gente está muito alinhado com a forma de pensar nesse ponto aqui. Eu vou ler para vocês. 1 Pedro 3, a partir do 18, diz assim, vou ler na versão cristã. Ele diz: pois Cristo morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelo injusto, a fim de conduzir vocês a Deus. Ele foi morto na carne, mas recebeu vida no Espírito. E assim ele foi e pregou aos espíritos em prisão, que tinham sido desobedientes quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 foram levadas a salvo através da água. Até o versículo Loures, 20. essa versão aí, Loures, é a do Novo Mundo ou é... Tradução do Novo Mundo. Se o senhor tiver com a Almeida... mas ela tá muito parecida com a Almeida. Eu olhei... Pode continuar. Tá bem parecida, não teve alteração. Dá para ver a conotação para onde eles vão aqui. Que Cristo pregou a espíritos em prisão. Ele foi, aí a teologia diz que ele foi ao inferno pregar a espíritos em prisão. Vamos ver aqui na Bíblia judaica o que é que está escrito. Diz assim: porque o próprio Messias morreu pelos pecados, de uma vez por todas, o justo por pessoas injustas, para poder levá-los a Deus. Ele foi morto na carne, mas trazido à vida pelo Espírito. E nessa forma ele foi e fez uma proclamação aos espíritos aprisionados, aos que foram desobedientes. Havia muitos no dia de Noé, quando Deus esperou pacientemente enquanto a arca era construída, na qual poucas pessoas, especificamente 8, foram libertadas por meio da água. É uma tradução que traz a gente para um outro rumo. A outra diz que ele foi e pregou a espíritos em prisão. Essa daqui já diz que ele foi e proclamou algo aos espíritos em prisão. Antes da gente entrar diretamente no tema, eu queria tocar no assunto da Trindade. Paulo, rapidinho. Oi, pode dizer. Não é nem questão técnica, assim, literalmente, mas é só porque você deixou a configuração desse programa que a gente está utilizando, né, automático, assim, a mudança de câmeras, só que como você está utilizando o microfone que está logado na conta da sinagoga, nunca vai para sua imagem. Entendi, perdão. Você tem que colocar a sua imagem, senão você sempre vai ficar pequenininho e a gente grande. Ah, pronto. E se tiver algum problema no áudio, pessoal, pode falar, dá um toquezinho aí pra gente. Se tiver com algum eco ou algum retorno, vocês podem falar pra gente. Pronto, eu marquei, aí eu vou ter que ficar manual realmente, porque eu tô usando o celular como webcam e aí temos esse pequeno inconveniente. Como eu estava dizendo, Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Trindade também no homem. Olha como é interessante quando a Trindade vem, a teologia da Trindade. Até o homem se torna trino. Bem que não é um consenso no meio cristão o homem sendo trino. Alguns acreditam que ele tem duas partes. Eu esqueci, bicotomista, como eles chamam. Isso é um consenso, nem entre os evangélicos é um consenso do homem sendo trino. Aí vem a Trindade, corpo, alma e espírito, e muitos que acreditam ele tendo duas partes, como o corpo e a alma da forma correta, como a gente entende, sendo a nossa psique, a nossa memória, o nosso intelecto, e o espírito. De qualquer forma, o homem aí tem duas partes, mas isso não é um consenso no meio cristão também. Alguns cristãos eles falam a respeito da unicidade do homem, o homem sendo único, um ser
único. Eles chegam a usar um termo psicossomático, mostrando que o homem é um ser único que tem inteligência, que tem a sua psique, a sua alma ali. E isso bate com o que a gente tem aprendido, lendo a Torá, lendo os escritos dos profetas. A gente falou a respeito disso na penúltima paraxá, onde eu ministrei. Eu falei a respeito da constituição do homem, porque quando a gente erra no entendimento de o espírito, o Ruach, que estava sobre as águas, a gente entende que é um formato de espírito, que é uma terceira pessoa. Você cria uma teologia a partir dali para uma trindade, e vários outros pontos onde é mal entendido o texto, onde tem Ruach, Elohim, ou um vento poderoso, numa tradução mais correta, e você vai e pensa que é o Espírito de Deus, e você chega depois e pensa que o homem tem essas três partes. Mas a gente, lendo as escrituras sagradas, a gente entende que o homem, ele é composto do pó da terra, da união do pó da terra com a água, onde foi feito aquele boneco de barro, e aonde Adonai deu vida àquele homem. Ele soprou o fôlego de vida naquele homem. Você não é espírito. Quando você passa a entender que você não é um espírito dentro de um corpo, que você na verdade é esse corpo, senão para que teria a ressurreição dos mortos? Se você morreu, voltou a ser espírito, e o mundo espiritual, você poderia ser eterno e não ficaria doente nem nada, porque você vai ressuscitar o corpo físico novamente. Eu sei que vai ser um corpo transformado, livre da corrupção da carne, mas vai ser um corpo físico, material, conforme Adonai criou o homem. Então você passa a entender que o homem não é espírito, que o homem não tem um ser espiritual dentro dele, um formato de corpo, igual nos filmes, que quando ele morre sai do corpo e fica vagando. Não, o homem, conforme Eclesiastes diz, não tem diferença do animal. Ele, quando morre, a carne volta para o pó da terra, da onde veio, e o fôlego de vida volta para Adonai. Não é que você está morando agora em Adonai lá com seu... Não, é porque ali é a energia de Adonai que lhe mantém vivo, o poder dele retorna para ele. Não pode ser desfeito, acabar não. Retorna para ele essa energia vital, até o dia que ele emanar novamente e ressuscitar você dos mortos. Quando você passa a ter esse entendimento, isso é a minha visão. O Rochinel pode pedir a palavra aí se discordar em algo, ou puder acrescentar mais alguma coisa, mas a minha visão, como eu enxergo o homem, é dessa forma, é o que eu vejo nas escrituras. E quando você para pensar nisso, você vê que esse texto aqui, onde Yeshua proclama a espíritos em prisão, nada tem a ver, como a teologia diz, que são aquela geração anterior a Noé, da época de Noé, que morreram em pecado, mas não tiveram a chance de salvação, e Adonai, por ser misericordioso, permitiu que Yeshua fosse pregar para eles. A gente entende, a gente lendo as escrituras, a gente vê que após a morte segue seu juízo. Não tem como você, depois de morto, pedir misericórdia pelo que você fez em vida e ter uma segunda chance. E daí vem o purgatório, vem tanta teologia complicada de você entender diante desses fatos que são coisas mínimas, que a gente pensa que já entendeu tudo. Como eu também pensava que eu já entendia o Gênesis ali, pelo menos o início, eu já entendia por completo, e toda vez que eu leio, eu me deparo com algo surpreendente, algo que estava na nossa cara ali, e eu estava lendo e compreendendo de outra forma. Então, eu acredito que se você abrir o seu coração, você vai perceber que existe a forma correta de entender o ser humano, o homem, como ele é. E se você deixar um pouco a teologia da Trindade de lado, a teologia da Trindade humana também de lado, você vai passar a perceber que esse texto aqui não se refere a homens. Nel, pode falar se abriu o microfone? Não, né? Não, foi não. Não, foi o Ed que abriu. Pode falar, Rochi. Não, Loures, pode continuar. Pronto. Aí o que aquela teologia aqui fala, e eu já ouvi isso de rabinos judeus messiânicos também, provavelmente essa pessoa já mudou de opinião, é um pensamento antigo dessa pessoa, de que
Adonai permitiu que Yeshua fosse pregar esses espíritos, essas pessoas que estavam aprisionadas, seus espíritos estavam aprisionados da época de Noé, porque foi algo abrupto que Adonai fez ali o dilúvio e consumiu tudo, e ele se arrependeu daquilo e deu uma segunda chance para esse pessoal. Eu não vejo justiça da parte de Adonai se ele fizer isso e não fizer com quem morreu posteriormente e não teve um conhecimento ou desprezou. Ele teria que dar uma segunda chance para todo mundo, para ele se tornar justo. Eu vi e leio e vejo que Noé avisou que iria acontecer, eles apenas não deram crédito. Mas então, o que é que eu entendo que esse texto está falando? Para quem então Yeshua foi? Ele foi ao inferno, como a teologia diz? O inferno, na verdade, não existe ainda. O inferno ainda vai ser inaugurado, não tenha pressa para ver. Se você anda no caminho correto, você não vai passar bem longe de chegar, nem de conhecer. Você nem vai ver a morte nesse momento aí. Porque vai ser algo terrível mesmo. E se você pensar que Yeshua foi ao inferno, então, e tem espíritos presos lá, quer dizer então que quando você morre aqui, o juízo já é consumado, você já é julgado na mesma hora, para o justo ir para o seio de Abraão e para o ímpio ir para o inferno, queimar até dizer chega, não vai acabar nunca. Foge também, né, Nel? Pode falar, Nel. Primeiramente eu queria dizer que eu entendo da mesma forma que você, né, em relação a essa questão da composição do homem, e que também esse texto não está se referindo a seres humanos. Complementando só essa informação da formação do homem, né, eu estava até comentando hoje com a minha sogra, o texto lá de Gênesis, como o Waldo falou, né, o homem é um composto ali fisicamente de barro e lama, e antes do sexto dia, eu sempre falo isso, né, antes do sexto dia, o homem foi criado no sexto dia da criação. Antes do sexto dia da criação, o que foi usado para criar o homem já existia, né? Já existia o barro, e o espírito que o Eterno usou para criar o homem também já existia, porque estava com ele, né, essa energia vital estava com o Eterno. Então já existia, mas o homem ainda não existia. A partir do sexto dia da criação, o Eterno fez o que a gente já conhece, segundo está escrito lá em Gênesis 2:7, e ele juntou essas duas coisas, né? O pó da terra, a água para modelar o boneco, né, que a gente vê que fazia parte ali, estava presente, e soprou nas suas narinas o espírito, né, de Shemá, e o homem foi feito alma vivente, né? Foi feito ser vivo, começou a existir a partir dali. A morte justamente é separação, né? Separação do corpo e do espírito. E o sábio, ele fala até que o corpo volte à terra como era, né? Quando o sábio faz essa reflexão, como era, eu entendo que o sábio está na cabeça Bereshit, né? A Parashá Bereshit. Eu entendo que o Salmo está na cabeça esses versos aí da composição do homem. Então, como era antes do homem ser criado, né? Do pó da terra. E o espírito volta para Deus também. Ele fala que o deu, né? Mas o sentido, né? Eu parafraseando aqui, eu poderia dizer também como era. Da mesma forma como era. E o homem, o que acontece com o homem? Ora, é muito simples. O homem, ele volta a ser exatamente o que ele era antes do sexto dia da criação. Ou seja, nada, né? Se antes do sexto dia da criação o homem não existia, como é que depois da morte ele continua existindo? Eu não consigo entender como é que essa teologia consegue prosperar. Aí as pessoas podem dizer o seguinte: não, mas está escrito, e agora? Sim, está escrito. Mas você tem que pegar o que está escrito e entender conforme Moisés entendia, conforme os profetas entendiam, e não criar uma teologia totalmente inédita, totalmente diferente daquilo que está na Torá, nos profetas e nos próprios apóstolos, né? Pode continuar aí, Paulo. Você estava falando sobre o inferno agora. Isso. Nel, só para complementar, porque é bom ter participantes, ter pessoas ajudando, porque você lembra de coisas enquanto ele vai falando. A teologia é porque você enxerga ali Adonai, você lê e vê Adonai falando para alguém, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
É um texto que as pessoas vão dizer, ele estava falando com o Espírito Santo, com Yeshua. Eu criei por muitos anos que ele falava com Yeshua, porque Yeshua foi o primeiro a ser gerado, é o primogênito. Eu disse, estava lá e ele ajudou na construção de tudo. Foi o próprio Yeshua com o poder de Adonai que fez. Só que no estudo de Bereshit dessa vez, a gente pôde estudar um pouco e perceber que Adonai, ele ali fala e continua falando, na verdade, porque ele já havia conversado antes com a água, produz a répteis, falou para a terra, produza plantas para poder gerar oxigênio e permitir vida de animais, produz os animais, e depois ele chega e diz para esses dois, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem tem 70% do seu corpo água, e o restante dos minerais que tem no corpo, compõe o corpo, a carne humana, vem da terra, comprovado cientificamente, são coisas, nutrientes que existem na terra, então seu corpo é composto de água e terra, a junção desses dois elementos que já existiam, que foram criados no princípio, no primeiro dia. E a semelhança sua com Adonai não é porque você tem um espírito e Adonai é espírito. A semelhança do homem com Adonai está aqui, ó. Adonai te fez um ser inteligente, diferente dos outros, um ser com intelecto, com pensamento, com o poder de criação. O homem é criativo. Isso daí é semelhança com Adonai. E outra coisa importantíssima, o homem, quando foi criado, ele era santo, como Adonai é santo. Ele era puro. A corrupção veio depois. E a gente aguarda o dia de restaurar isso e voltarmos a ser santo. Ele diz o tempo todo, vocês têm que ser santo assim como eu sou santo. A nossa semelhança com Adonai não é porque temos um espírito parecido com o espírito de Adonai. O espírito de Adonai que habita em nossas vidas é energia vital, é o poder de Adonai para a nossa vida. Você está então menosprezando o Espírito Santo, que Yeshua falou que ia enviar o Consolador. Nada disso. O que é o Rua? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a inspiração divina. Quando ele vem e emana mais do poder dele sobre a vida de um profeta, de uma pessoa, e aquela pessoa recebe inspiração divina. Você lembra de... eu esqueço sempre o nome desse irmão, eu vou pedir perdão a ele no mundo vindouro, porque eu esqueço o nome dele. Ele que recebeu inspiração divina para fazer a construção do Mishkan no deserto, Abimeleque, eu esqueci o nome dele agora, depois eu peço perdão a ele lá no grande dia, que eu não lembro, mas ele foi cheio do Ruach e recebeu inspiração para fazer todos os utensílios. O poder de Deus sobre sua vida, ele traz inspiração para você ser fortalecido, para você... o termo consolador, depois a gente pode fazer um estudo um dia a respeito disso, que foi traduzido como consolador ali. Ele tem várias outras traduções, não é só consolador não, é o Espírito de Adonai te fortalecendo, te dando força, te inspirando, te ajudando, é o poder dele emanado sobre sua vida. Então quando você percebe isso, e se atenta para isso, você começa a desmistificar a Trindade e entender a composição do homem. A composição do homem é essa no nosso entendimento, conforme as Escrituras. O que eu acredito então que existe nesse texto, já que o inferno ainda não existe, o inferno vai ser inaugurado, para onde é que Yeshua foi e o que foi que ele pregou? Porque o termo lá não é pregar em si, é como está aqui na Bíblia judaica, é proclamar. É porque não se achou algo tão próximo na época, fizeram uma tradução com um sinônimo e ficou pregar, mas ele foi apregoar, ele foi mostrar a vitória que ele teve. Para quem e aonde? Aí vem uma parte complicada, que o pessoal começa a divergir um pouco. Mas no meu entendimento aqui, quando ele fala a respeito desses espíritos em prisão, da época ali de Noé, eu lembro de algo que está no livro de Enoque, que só no livro de Enoque é elucidado a respeito disso. O Roche e Nel, que tem um conhecimento maior a respeito do livro de Enoque, eles podem atestar para vocês. E é algo que muitos tentam, por causa da nossa fraqueza mental, a gente não consegue compreender, imaginar e conceber anjos tomando forma humana
e coabitando com mulheres, e deles nascendo os gigantes. Aí você vai lá e traduz como grandes homens daquela época, filhos de Caim, descendência de... e por aí vai, e tenta mudar, mas até no livro de Enoque tem a respeito disso, que eram anjos de verdade, eram espíritos, anjos que deixaram a sua natureza e vieram como seres humanos, um corpo físico, mudaram a sua natureza para coabitar com mulheres. E eu achei interessante algo que eu vi, um vídeo, eu não achei para poder salvar as imagens e mostrar para vocês, a gente pode fazer isso depois. No mundo todo existem esculturas, monumentos que são extremamente antigos, datados desde a época de Noé ou anterior a Noé, e que seres humanos normais não teriam condições de erguer, de movimentar, de transportar aquilo dali. E eu fico imaginando os gigantes, não somente como homens de 2 metros, 2 metros e pouco, a gente tem hoje pessoas com 2 metros e pouco de altura, não. Eu leio o texto e eu entendo, conforme é explicado no livro de Enoque, de gigantes mesmo, de seres espirituais. Aí você vai para uma segunda queda de anjos, uma segunda queda, e isso eu tenho base nas escrituras aqui para falar. Eu tenho aqui em 2 Pedro, eu vou ler para você, eu acho que é o 2,4. Deixa eu ver aqui, 2 Pedro 2,4. Porque Deus, Adonai, não poupou os anjos que pecaram, ao contrário, colocou-os em calabouços sombrios, mais baixos que o Sheol, reservados até o juízo. Aqui a gente vê anjos que pecou. Ah, não, esse daí ele está falando a respeito de Rassatã e os anjos que caíram no princípio. Não. Se você for para Judas tem uma passagem semelhante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui qual é o versículo. Eu tinha marcado Judas 6. Eu tinha marcado no celular, mas o celular eu estou usando. Pronto, versículo 6. E os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas para o juízo no grande dia. Quando você começa a observar e você vai e junta tudo com o livro, e Judas chega a citar Enoque aqui, e junta com o que Enoque, um livro apócrifo, mas que tem muita coisa importante, você começa a perceber que anjos realmente no princípio ali mudaram a sua forma física, espiritual, vieram em forma humana para coabitar com mulheres, e disso nasceram gigantes. Aí você me pergunta, e para onde foram esses gigantes então que ninguém conhece ou tem registro deles? Você lembrar, no dilúvio, depois do dilúvio só sobrou Noé e a família dele. Então os gigantes, os espíritos, os anjos que deixaram a sua habitação espiritual e vieram em forma física, todos eles morreram no dilúvio. Ah, mas os anjos morreram no dilúvio. Eles morreram no dilúvio, mas eles eram espíritos que vieram em forma de carne, mas eles tinham um espírito diferente do homem. Eles eram seres espirituais, e esses seres espirituais, a sua carne morreu no dilúvio, mas o seu espírito foi aprisionado em um local abaixo do Sheol. Ele chega a citar aqui, em trevas, preso, aprisionado até o dia do juízo, não é no inferno. E aí Yeshua vai e depois da sua morte proclama para eles tudo que já havia sido preparado desde o princípio, e ele cumpriu. Foi uma forma de demonstrar que o plano de Adonai estava em andamento, e não foi levar salvação para nenhum espírito, foi proclamar, na minha visão. Se vocês tiverem algo a falar a respeito disso, eu peço que vocês... Antes de falar disso aí, é só falar o nome dos caras que você sempre esquece, né? É Betzalel, que é o principal, né? Está lá em Êxodo 31, que foi enchido pelo Espírito do Eterno para a construção da Arca de Mishkan e etc. E quem ajudou ele foi a Holiav. Perfeito. Que está lá em Êxodo 31, 6, né? Esses dois carinhas aí. E queria complementar que essa questão de espírito, né, a gente tem que entender o contexto de cada coisa, né? Espírito no sentido, né, como o Walter falou, né? Espírito no sentido de formação do homem é energia vital, não é? Todo aquele que tem vida, tudo aquilo que tem vida tem esse espírito, né? Animais, isso está lá escrito em o livro da sabedoria, como é o nome, meu Deus?
Fugiu da memória. Eclesiastes. Agora. Eclesiastes, isso. Eclesiastes 3, de 18 ao 20. Fala sobre isso, né? Ou seja, o animal tem o mesmo espírito que o homem tem, né? E o sábio ainda fala, né? Quem foi que disse a vocês que o espírito do animal fica embaixo e o do homem vai para cima? Todos vão para o mesmo lugar. Né? Então é exatamente isso, energia vital, né? Diferente do espírito que vem de Adonai e que inspira o homem, né? Esse espírito que vem de Adonai, que é chamado de espírito do santo, né? Ou Espírito Santo, como os gentios chamam, tá mais para a inspiração mesmo do Eterno, tá mais para poder, né? Para força, né? É diferente daquele espírito que dá energia vital, né? Então são coisas diferentes. Outra informação também nesse tema aí que o Valdo está falando os termos que foram utilizados para se referir a essa prisão, né, desses seres aí, né? Não é os termos, embora essa parte foi escrita em grega, né? Eu sempre falo, foi escrito em grega, mas com a mente hebraica, né? Mas aquele que escreveu, o copista, ou sei lá quem estava manipulando esse texto, se o próprio autor, né? Ele se preocupou em diferenciar as palavras, né? Porque, tipo, o correspondente para o grego, que seria Sheol, né? É Hades, e não foi essa palavra que ele utilizou, né? Ele utilizou a palavra, se eu não me engano, tártaro. Isso mesmo, né? O tártaro. Isso, indicando que é algo diferente. Dizem os teólogos que essa palavra aparece pouquíssimas vezes, ou talvez só uma vez no Novo Testamento, ou poucas, uma ou duas vezes, e essa é uma delas. Então, os teólogos acreditam, né? Os teólogos que não têm dogmas, né? Eles acreditam que esse tártaro faça uma referência a prisões de espíritos, né? De anjos, espíritos poderosos, que não eram humanos, né? Em relação à questão de como esses anjos aprontaram ali, né, nos dias de Noé, é polêmico, né, porque tem várias correntes de pensamento. Inclusive tem outras correntes de pensamento que dizem onde os gigantes se originaram, mas eu não quero entrar nesse detalhe agora. O que eu quero entrar é sobre essa questão da pregação, da proclamação, né? Para mim, o Valdo vai falar, acho que o Valdo já vai falar essa questão da proclamação agora, né? Para mim, essa proclamação, essa pregação que Yeshua fez, não foi ir lá conversar com eles nessa prisão, né? Para mim, embora reconheça que tudo é possível, mas para mim, essa proclamação está no fato do testemunho dele, no testemunho de Yeshua ter se mantido fiel até o último dia da sua vida, de Yeshua ter sido julgado pelo próprio Eterno como justo, de ser ressurreto pela sua justiça, né? E de receber esse galardão, receber esse poder de trazer de volta todos aqueles que ele julgar justo para herdar a vida eterna, foi um testemunho, né? Foi uma pregação para dizer o seguinte: olha, o que vocês fizeram lá atrás, o que vocês tentaram fazer, o que vocês tentaram acabar com o homem, eu restaurei agora. Tudo foi restaurado através do Messias, né? O plano de salvação está concretizado aqui. Então, para mim, isso é uma pregação, né? Não é que Yeshua foi lá e pregou para eles, até porque, embora Yeshua seja uma criatura diferente, né, do homem, né? Ele já tem uma pré-existência, né? Eu acredito que quando ele veio à Terra, ele se fez homem de fato, né? Então, quando ele morreu nesses 3 dias e 3 noites, para mim, né, no momento, no futuro, talvez a gente receba uma revelação nova e tenha uma nova interpretação, mas para mim, hoje, eu acredito que Yeshua era homem 100%, e quando ele morreu, né, ele morreu igual todos os homens morrem, né? Então, ele, nesses 3 dias e 3 noites, ele ficou na inexistência mesmo, né? Ele ficou ali, ele se anulou a si mesmo, né? Ele virou homem e se entregou, se anulou, e ficou na inexistência mesmo, e o Eterno teve que ressuscitar ele, assim como vai ressuscitar todos. Por isso que ele é chamado da primícia dos que dormem, né? E ele tem um corpo glorificado, assim como todos terão. E Yeshua, depois que fez essa mudança, né, de natureza, né, decidiu ser homem, né? E Yeshua ganhou um novo status, né? Um status de um novo Adão, um Messias prometido. Então ele, para mim, ele deixou de ser aquele ser celestial que ele era, né? E hoje ele é a primícia dos que dormem, na minha visão, né? Então, para mim, a pregação dele é justamente esse testemunho, né? Como se fosse um testemunho. Perfeito, Nel. Era justamente isso que
que eu ia citar, e eu tenho um complemento a Eita, então respeito dei spoiler, né? a respeito da minha Spoiler. visão de como foram esses anjos no início em forma de homens. Imagine anjos em forma de homens, seres que provavelmente tinham um intelecto e um poder muito grande, ensinaram muito para a humanidade, gigantes nasceram deles. Será que através disso não veio pecados de idolatria? Será que eles não induziram homens a achar que eles eram deuses de verdade e adorá-los e desviou o homem do caminho? Então, quando Yeshua realmente morreu de verdade, concordo com o Nel, ele não foi em espírito passear por aí, em inferno e não sei aonde, não, ele morreu mesmo de verdade como homem, até o dia que ressuscitou, mas isso daí trouxe uma proclamação, um alerta em todo o reino espiritual e físico. Ali foi marcado o processo de redenção da humanidade. Então, a proclamação, realmente, eu creio que foi dessa. Eles, lá onde eles estiverem, eles ficaram sabendo de que o plano de salvação de Adonai estava ali sendo concretizado. O principal, a entrega para poder restaurar e ter direito de tomar para si, como ele fez, estava acontecendo. E tem uma outra coisa, o Tártaro, tem uma história, eu vi alguém comentando a respeito disso, que na Grécia se acreditava que em um dos contos sobre Zeus e aqueles titãs, os gigantes titãs que combatiam contra Zeus, quem conhece um pouco de história grega vai lembrar, eles foram aprisionados por Zeus em um local com esse nome Tártaros. Era uma prisão para esses gigantes, não era o inferno. Então eu acredito que de conhecimento, um judeu de conhecimento disso, ele querendo diferenciar, ele usou, e realmente só tem esse local em todas as escrituras que fala a respeito de Tártaro. Essa prisão ele quis diferenciar do Sheol. Não era uma morte normal, uma morte de um ser humano. Como eles eram seres espirituais, eles ficaram presos até o dia em que vão ser julgados e lançados no inferno. É a minha forma de pensar diante de todos esses fatos, porque não tenho como acreditar no homem da forma que a Torá mostra que o homem da forma que a gente entende como o Ruach, no primeiro momento ali na criação, ele é um vento impetuoso da parte de Adonai, fazendo separação, modificando tudo conforme Adonai ordenou. E o Ruach, o espírito soprado no homem para dar vida, e o Ruach HaKodesh, o espírito de Adonai, o espírito do santo que vem para trazer mais poder sobre a vida do homem, inspiração. São coisas diferentes, é a mesma palavra, mas isso é uma peculiaridade do hebraico, porque não temos uma variedade muito grande de palavras para definir cada coisa como no português, que é uma língua riquíssima. Então você tem que pegar e começar a estudar, e você vai ver que todos os livros de literatura judaico atestam que o Ruach tem várias definições, e você tem que pegar o contexto correto para poder entender como é que ele está se referindo ali, se é um vento impetuoso, se é uma força, se é o Ruach HaKodesh, se é o espírito que traz vida, a força vital. Então a gente tem que ter esse conhecimento, essa busca para poder entender. O Roche quer comentar alguma coisa? Ele está caladinho aí, eu gosto de ouvir o Roche falando. Eu vou fazer um comentário aqui, um pouquinho longo, mas quando vocês quiserem, vocês podem me interromper. Perfeito. Nesse texto aí de 1 Pedro 3, no final do versículo 18, quando fala, né, Yeshua, depois de ressuscitar, né, vivificado pelo Espírito, aí no versículo 19 diz, no qual foi também, né, e pregou aos espíritos em prisão e tal. Ou seja, esse no qual dá a ideia de quê? Que o mesmo espírito que vivificou Yeshua, que estava sobre Yeshua para vivificá-lo após a morte, nesse mesmo espírito dá a ideia aqui de que Yeshua foi e pregou a esses, né, pregou a esses supostos espíritos aí, a esses mortos, né, espíritos em prisão. Eu acredito que quando Pedro fala aí, no versículo 19, quando ele fala assim, do qual foi e pregou aos espíritos em prisão, espíritos que estavam em prisão agora, ou seja, agora na visão de Pedro, no tempo de Pedro, que estava preso nos dias de Pedro, que está preso até hoje, e que segundo Enoque capítulo 10, versículos 6 e 9, diz que esses anjos estavam presos até o dia do juízo.
E, como a gente já leu, como você já leu aí, Judas, né, a epístola de Judas, no versículo 6, fala exatamente disso, que esses anjos estão presos, aguardando o juízo final. Ou seja, a questão aqui, eu acho que a confusão toda que se gera na teologia convencional, na minha opinião, é o tempo que está sendo usado de um modo equivocado. Yeshua foi vivificado pelo Espírito de Adonai, né, ressuscitou, no qual ele foi em outro tempo, como Pedro fala no versículo 21, o qual também, os quais no outro tempo, versículo 20, os quais no outro tempo foram rebeldes, né? Ou seja, eu creio que Pedro aqui está querendo dizer que esses espíritos estão em prisão nos dias deles, mas que Yeshua foi e pregou para esses espíritos em outro tempo, ou seja, antes do dilúvio. Nesse ponto aqui, eu acho que talvez minha interpretação vai diferir um pouquinho da sua, Loures e de Nel, mas sem problema, como você já falou. Não tem nada demais se vocês estiverem correto. Mas eu creio que quando o texto está falando disso, eu creio que é uma referência àquela pregação que houve, inclusive por Enoque. O livro de Enoque fala que antes do dilúvio vir, Enoque pregou à humanidade, aquilo que Noé e seus filhos obedeceram, se arrependeram, aceitaram a orientação divina de fazer a arca, se preparar para o dilúvio que vinha. O livro de Enoque esclarece que Adonai não deixou eles lá na inocência esperando a morte chegar, não, que Adonai utilizou-se de Enoque, e até mesmo, certamente, o Noé, o texto não diz, mas Noé também deve ter feito isso, que Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça. Mas o livro de Enoque fala que Enoque pregou largamente para o povo daquela época, inclusive para esses anjos caídos, esses supostos anjos caídos que Enoque chama, né? Diz que é anjo caído, que deu origem aos gigantes. O livro de Enoque fala que Enoque repreendeu esses anjos o máximo possível para que eles se arrependessem. Mas eles preferiram não dar ouvido a Enoque e ficar com as mulheres, com as filhas dos homens. E aí Enoque falou para eles que não haveria perdão. Ou seja, se não haveria perdão, por que Yeshua ia pregar para esses anjos depois de que estivesse lá na prisão eterna? Na prisão que só vai sair no final dos tempos para ser julgado. Se o texto fala que eles não teriam perdão, né? E Judas fala que eles estão lá, que Adonai não perdoou a eles, e que eles estão aguardando o julgamento final. Pedro também fala disso, e Enoque fala disso. Ou seja, não tem lógica Yeshua, diante de tudo isso, Yeshua ir lá nessa prisão e pregar o arrependimento a eles, pregar o evangelho a eles. Isso na minha visão, não estou aqui querendo me colocar sobre o entendimento de vocês. Mas eu creio que aqui Pedro está fazendo referência a isso, que Yeshua foi, eu creio que não o próprio Yeshua, sem problema nenhum, pode ter sido ele, mas eu creio que Yeshua utilizou a boca de Enoque para falar aqueles espíritos que agora estão em prisão, mas que na época antes do dilúvio não estavam em prisão, estavam lá vivendo. Enoque foi lá, pregou as boas novas para eles, e eles não deram ouvido. Ou seja, a própria Torá, Bereshit, né, Gênesis, se eu não estiver enganado, acho que é Gênesis 5, 24, fala que Enoque andava com Deus. Se Enoque andava com Deus, Enoque andava falando de Adonai, falando da sua instrução, falando dos seus, da sua... O que Adonai tinha para a humanidade, Enoque falava disso. Então, eu creio que se Enoque andava com Deus, Enoque andava com Yeshua. E Yeshua, como o Nel falou, nós cremos que Yeshua tem uma pré-existência. Ele, antes de vir ao mundo, ele já existia na esfera espiritual, né? De uma forma diferenciada, mas já existia. Então, esse mesmo Yeshua certamente utilizou-se de Enoque como a boca de Adonai para pregar, para falar que viria um dilúvio, que eles precisavam se arrepender para que não fossem mortos, para que eles deixassem de praticar o mal, para que o dilúvio não viesse, mas eles não deram ouvido a Enoque.
e o dilúvio veio, e só Noé e sua família deu ouvidos a Adonai e a Enoque e não morreram. Então, irmãos, eu acredito que Pedro está falando disso. Que Yeshua, em outro tempo, foi e pregou, ou seja, anunciou as boas novas a esses homens, aqueles que viveram antes do dilúvio, e a esses anjos caídos, a esses que deram origem aos gigantes, segundo Enoque, para que eles se arrependessem, mas eles não quiseram. Então, eu creio que é disso que Pedro está falando, porque não tem lógica Yeshua ir ao mundo dos mortos, pregar os mortos, e como o Neudjan já falou, ou como o Lorisvaldo já falou, foi dar uma segunda chance àqueles homens que já haviam morrido, então, e aqueles que já morreram após a morte de Yeshua, a morte e a ressurreição de Yeshua, que morreram e não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Tantas pessoas, até hoje existem pessoas que ainda não conhecem Yeshua. Um número pequeno, mas existe, de pessoas que não conhecem Yeshua. E aí? Seria Adonai injusto dar uma segunda chance àqueles lá e não dar a outros. Então, as coisas não se encaixam. Eu acredito que os que morreram no dilúvio também ouviram as chamadas do arrependimento, igual Noé, mas não deram ouvido. A mensagem visava a vida deles, preservar a vida deles, não só de Noé, mas preservar a vida de todos. Eles não deram ouvido, quiseram seguir nas suas prostituições e abominações, e o dilúvio veio e levou a todos. Eu creio que Pedro está falando disso, que Yeshua, no outro tempo, foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Prisão nos dias de Pedro. Mas Yeshua não pregou quando ele já estava na prisão. Pregou antes do dilúvio vir. Nel e Loures, tem algum comentário a respeito disso? Roche, eu gostei, eu concordo. Aí é bom, a gente aprimora a nossa visão, ainda mais que o Roche conhece muito mais sobre o livro de Enoque. É uma possibilidade muito grande, realmente, de que o Enoque, através do Espírito de Adonai, ou até inspirado por Yeshua, tivesse realmente já pregado a esses anjos, como ele fala lá. Se no livro dele ele já detalha, daí um texto importante para poder acrescentar e trazer lucidez ao texto, porque o texto em si não se explica, e você não consegue uma explicação completa nas escrituras. Você sabe que não são seres humanos ali para onde ele vai pregar, e realmente fica estranho Yeshua morto como homem. Então ele ali deixou de existir naquele momento, estava o corpo físico ainda não tinha se decomposto, mas ele estava morto, inerte, como todo homem tem que ser, assim quando morre. E ele ir pregar, ou mesmo assim proclamar, realmente do texto é um pouco complexo, mas o senhor trouxe um pouco mais de luz com essa explicação aí. Eu gostei da explicação. Nel, tem alguma coisa sobre esse texto? Eu achei legal, assim, né? Porque eu nunca tinha visto dessa forma essa questão do tempo da pregação, né? Realmente o texto não deixa claro qual tempo foi, né? Todo mundo imagina que foi exatamente ali, né? Que para mim a pregação foi um testemunho, mas realmente essa pregação pode ter existido no outro tempo, né? Como ele está falando, no qual outro tempo nos dias de Noa, há anos atrás, né? Milênios atrás, talvez. Então, assim, é uma boa observação que pode perfeitamente estar correta também, né? Outra ponto, agora, assim, a de Edivaldo pode estar correta, né? A da gente pode estar correta, só que uma coisa que eu acho impossível estar correta é essa interpretação convencional. Até porque se a gente fosse literal ao texto, né? Se a gente fosse literal ao texto, o texto diz o quê? Diz que Yeshua foi morto na carne, né? Mas foi vivificado ou ressuscitado, ou dependendo da versão ali, no Espírito. Ou seja, a pregação dele foi depois da ressurreição e não antes, né? Se a gente for dizer que a pregação aconteceu naquele momento, né? Ou seja, é como se a ressurreição de Yeshua já fosse uma pregação. Porque como está escrito, né? Depois da morte até a ressurreição, não existe nada, né? Não existe nada, é um período de inexistência ali, né? Então, pode falar. Na minha opinião, o versículo-chave para a gente entender essa problemática toda interpretativa aí de 1 Pedro, capítulo 3, é o versículo 20.
Esse versículo 20, para mim, ele é muito esclarecedor, que ele diz que os quais, noutro tempo, ou seja, nos dias de Noé, foram rebeldes, quando a longanimidade, ou seja, quando Adonai, na sua bondade, esperava os homens se arrependerem diante da mensagem que estava sendo pregada. Aí o texto continua dizendo que, no qual somente 8, Noé e a sua família, deram ouvido. Né? Eu creio que a chave está aí, desse versículo 8, para o entendimento, entendeu? Do que Pedro está querendo dizer. Roche, realmente o versículo 20 ele traz uma luz, mas eu acho que ele traz uma luz justamente para ser firme aqui, que não convém a espírito humano. Eram espíritos de anjos daquela época. A gente tem um entendimento através do livro de Enoque, o que está lá em Gênesis, e que anjos vieram e coabitaram com mulheres. Aí eu tenho certeza absoluta. Agora, realmente, existem essas duas possibilidades, a que o Senhor colocou, e eu gostei muito. E existe a possibilidade, como o Nel falou, de que a própria morte dele já proclamou a morte de Yeshua ali e o plano sendo concretizado. Isso daí se espalhou pelo universo. A criação toda ficou ciente disso, e isso é uma proclamação do que ocorreu. Então existem essas duas possibilidades. A do Senhor provavelmente está mais próxima, porque realmente o livro de Enoque chega a mencionar esse ponto, e isso é importante, a gente não pode desprezar. A gente vê que Pedro, que os apóstolos em si, eles tinham conhecimento do livro de Enoque, e usavam e faziam referência a ele. A gente não pode menosprezar só porque ele não entrou no cano bíblico aqui. Luiz, oi. Essa interpretação que você trouxe da possibilidade de Yeshua ter ido na prisão levar uma mensagem a esses anjos que estavam presos é interessante. Eu nunca tinha ouvido isso antes, não. Achei interessante. Mas essa não é a minha visão, não, de que ele foi lá levar uma mensagem, não. Que a morte dele em si ecoou pelo mundo como uma mensagem, uma proclamação. Entendi. A teologia cristã convencional é que acredita que ele foi lá. Entendi. Porque, para mim, essa tese que eu estou trazendo, eu falo isso porque lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, quando ele fala assim, porque Deus não perdoou. Ou seja, concorda com Enoque, com o livro de Enoque, que diz que não houve perdão àqueles anjos. E aqui Pedro diz que não perdoou, lançou em prisões eternas. Aí, na minha opinião, é que Pedro aqui está concordando com Enoque, que não houve perdão a eles. Então, não teria razão para Yeshua, depois de morto, ir lá na prisão, pregar alguma palavra de arrependimento para esses espíritos. Então, vocês estão me entendendo? É isso que eu acho, que não tem lógica. Para mim, a pregação de Yeshua para eles foi enquanto eles estavam ainda na terra, vivendo, antes do dilúvio, e através de Enoque. Né? O próprio Yeshua pode ter feito isso, não é nada impossível, mas eu creio que através de Enoque e do próprio Noé, porque, segundo esses textos, não houve perdão para esses anjos. Então, não cabe aqui Yeshua ir lá pregar para eles de novo. Se Adonai não perdoa eles. Vocês me entenderam o meu ponto de vista? Não, entendi. E eu concordo, não é uma pregação. E a Bíblia hebraica aqui, ela tem uma tradução mais próxima do correto. Isso daqui está de acordo até com muitos teólogos cristãos. Não é pregação. O termo correto, a tradução correta, seria proclamação. E essa visão do Senhor é muito interessante. Eu não descarto como verdade, não, porque o próprio Enoque ele chega a mencionar. Então é um ponto positivo. A gente tem que entender que o Novo Testamento existem várias cópias antigas e que essas cópias divergem em pequenos pontos por causa dessas palavras. Os copistas não tinham uma máquina de xerox para sair tirando o xerox, era na mão. Eu fico com preguiça de escrever, de digitar aqui uns 20 versículos para vocês. Imagine digitar, olha para que o tamanho, olha quanta página tem, as páginas fininhas. Meu Jesus,
para copiar isso tudo aqui na mão, grande com o outro ditando, você com sono, aí mistura uma palavra para corrigir e não tem borracha, você usa uma outra que mantenha. Não é assim que a gente fazia? Eu fazia assim, quando eu estava copiando, fazendo um resumo na minha época de escola, eu errava a palavra, eu pensava em outras que eram sinônimo para colocar ali logo após e manipular o texto para o texto continuar com o mesmo sentido. Será que isso não aconteceu? Eu creio que sim. Por isso que existem cópias e várias cópias em grego, e essas cópias têm pequenos pontos divergentes de palavras e que dão essa conotação diferente. É normal. Ô, Valdo. Oi. E é bom você falar essa questão de proclamação, né? Porque às vezes o sentido que mais se usa hoje em dia, né, no nosso cotidiano, é pregação, com a ideia de você falar alguma coisa para a pessoa se arrepender, né? E nem sempre pregação tem esse sentido. Pode ter o sentido também, como você está falando, né, de proclamação, ou seja, de provar, né? Olha, tá vendo? Eu estou provando o que aconteceu. Então, proclamação seria melhor, né, para o entendimento, né? Mas eu também, Ed, eu concordo. Eu acho que independente do que foi, né? Eu acho que essa pregação para esses anjos não era uma pregação para arrependimento, e sim para provar alguma coisa, né? Eu acho que até lá nos dias de Noah, né? Eu acho que para os anjos terem um nível espiritual que tem, né? Se realmente forem anjos, né? Se realmente eles que estavam fazendo todo aquele rebuliço, né? Eu acho que uma pregação não seria suficiente para eles se arrependerem, porque eles já estão num nível espiritual muito alto, né? Imagina se Acã, né? Acã não, desculpa, o primo de Moshe, que a terra se abriu e ele desceu, esqueci o nome dele agora, fugiu da mente. Mas se esse camarada, que não era tão alto como os anjos, né, em poder e em sabedoria, ele teve um ego tão grande que ele foi firme até o final e não quis dar o braço a torcer que estava errado. Imagine um ser espiritual, né, um anjo. Ele toma uma decisão e chega alguém e diz para ele: rapaz, olha, te arrepende do que tu estás fazendo. Será que ele se arrependeria, né? O ego dele, o orgulho, todo o conhecimento que ele já detém. Então, por isso que dizem os teólogos, não que eu concorde com isso, que isso é um assunto que não está nas escrituras, né? Mas, assim, quanto mais sabedoria tem a pessoa, né? Quanto mais intimidade, quanto mais poder a pessoa tem, mais difícil a pessoa reconhecer que errou, né? Imagina esses seres celestiais. Eu acho que um erro deles, para eles voltarem atrás, é muito difícil, né? Nem que o Eterno não perdoe eles, é que eles não querem ser perdoados, né? Eles preferem morrer do que reconhecer que, igual o pecado lá... O livro de Enoque, né, fala exatamente disso, né? Que Enoque tentou convencê-los, mas não houve... Não tem acordo, né? Como é o nome do rapaz que desceu? Corá! Corá, isso aí. Corá. Ô Roche, eu quero comentar com o pessoal de casa que se eles tiverem alguma dúvida, essa é a hora, já que a gente não vai deixar o vídeo no ar. Estão pedindo aqui, Zenália está pedindo para deixar o estudo para ela reprisar. A gente vai ver se a gente edita o início, porque ficou o início longo, vazio, e se a gente deixa, porque é um estudo mais um bate-papo entre a gente aqui para poder enturmar. Na verdade, hoje não foi um estudo, a gente é um bate-papo mesmo. Né? Mas a gente pode deixar, não tem problema nenhum não. É só para o pessoal da nossa congregação. O Pablo está pedindo aqui para a gente falar um pouco sobre a marca da besta, mas, Pablo, esse estudo ele é focado nesse ponto. Se a gente for mudar de assunto, vai ficar muito extenso. Mas quando a gente, no estudo do Apocalipse, no sábado, a gente já falou bastante disso e vamos continuar falando, porque ainda está dentro do assunto. Então, sábado, 17 horas, se você puder acompanhar, a gente vai falar um pouco disso. Ok, Roche. E Pablo, fique tranquilo, eu acho que é porque volta e meia surge mensagem no WhatsApp sobre o número da besta ser alguma coisa da Microsoft, não sei o que lá. Pessoal, fiquem tranquilos, fiquem em paz, não fiquem preocupados com o Pix, ser o número da besta, nem nada disso não. Não vai ser algo literal. Se você pegar para estudar mesmo, é algo muito profundo e intrigante. Não se preocupe com isso. A Adonai está no controle e a gente está estudando aos sábados e a gente está tentando tirar uma conclusão em cima disso daí, mas é algo complexo. Mas fique tranquilo que essas mensagens que estão surgindo aí não vai ser algo tão óbvio assim não. E é complexo. Fique em paz que vai dar tudo certo, a gente vai estudar os sábados e vai chegar nesse ponto. Pode fazer o Pix aí, né, gente? Para deixar não ficar 2 dias sem receber o dinheiro. Faça o Pix, Verdade. Não fiquem com receio. As coisas não são assim, não.
Não fica com receio, porque a internet ficou cheio de mensagem, demonizando tudo, mas a gente já viu que isso é normal, tudo novo que surge, eles dão um jeito de manipular uma... Rapaz, é impressionante, o ser humano tem uma mente muito criativa, e aí fazem uma conta sobre a data, não sei o que, da criação de não sei o que, e no final bate 666. Rapaz, é impressionante a criatividade que o ser humano tem, e aí demoniza tudo, mas fiquem tranquilos com relação a isso, e a gente já tem 1 hora já de estudo, era só um bate-papo focado nisso, independente dessa divergência mínima que a gente tem no final, que não é nem uma divergência, eu não tenho uma certeza absoluta, então eu fico com a opinião do Roche até como uma verdade maior do que a que eu coloquei, porque é uma possibilidade grande já que está no livro de Enoque. O ponto central que eu queria colocar é que não são homens. Esses espíritos em prisão não são homens. E Yeshua não foi ao inferno pregar para ninguém. Morreu, segue-se o juízo. Não tem negócio de purgatório, negócio de segunda chance, não. Se você quer se consertar, corrigir sua vida, hoje é o dia. Não espere para amanhã não, que você não sabe se vai estar vivo. Hoje é o dia de você consertar sua vida e tentar andar no caminho mais certo possível. A justiça de Adonai, ele virá sobre todos. A forma dele julgar é diferente da minha e da sua, então a gente não vai estar aqui para julgar quem vai subir ou descer, mas andar correto, andar no caminho da justiça dele, ler a Torá, ler a Bíblia e tentar andar no caminho correto. Essa é a nossa vontade, é o nosso desejo, o nosso coração tem que palpitar para isso, juntos, em união, buscando a Ele. Não é unidade de se tornar um só, ele quer que a gente seja um com Ele, em questão de união, de pensamento, de vontade, de desejo no coração de buscá-lo. É importante. Eu creio que na próxima quarta-feira a gente deve ter também mais outro bate-papo. Vai ser algo sempre que possível, não puder ser um estudo bem elaborado, vai ser um bate-papo a respeito de temas, e vocês podem sugerir lá no grupo os temas, algo interessante para a gente poder estudar juntos, dar nossas opiniões a respeito disso. Eu agradeço a todos que estiveram presentes. Eu vou editar, se o Roche permitir, eu vou editar o início, cortar aquele período longo que a gente ficou apenas dialogando, e posso deixar na internet, porque não teve nada de mais. Eu posso até editar o título lá e colocar especificamente o que foi que a gente estudou, para que vocês possam reprisar, vocês que chegaram depois. Eu sei que tiveram alguns que chegaram um pouco depois, então não pegou o início, para ter o entendimento completo do que a gente estava tentando explicar. Mas eu posso fazer isso sim. Ok, Loures. Laila Tove aí, boa noite a todos, a você, Anel, e a todos os irmãos que nos acompanharam aí. Um abraço a todos. Amém, amém. Boa noite. E isso aí que fica claro, né? Que embora a gente trouxe aqui possibilidades diferentes, eu acho que nenhum de nós três divergiu na ideia que são anjos mesmo ali, né? São seres espirituais, né? Independente de ter sido naquele momento de Yeshua, de ter sido antes, mas são seres espirituais. E até você pode ver como um negócio tão rico, né? Que até com essa questão de... tem gente que não acredita que os anjos tiveram relação com as mulheres. Mas só de os anjos terem influenciado, né, ali, acontecer, esses anjos receberam punição, né? Então, assim, as coisas, elas... Cabem diversas interpretações, e aí naquele grande dia a gente vai saber realmente qual é a real, o que é que aconteceu de fato nesse dia aí. Verdade, né? O importante era o ponto central dessa, não é esses pormenores, nada disso vai trazer salvação para ninguém, teologar em cima disso, brigar e se esmurrar, não. Eu nem penso no meu dia a dia, eu nem fico pensando nessas coisas. É só que tem irmãos que ficam com a pulga atrás da orelha e ficam... O ponto central eu sei, não foram homens. Isso daí já me traz paz, e eu fico... encontro paz em cima da palavra, não vejo divergência dos textos em cima disso. O restante, a gente só vai saber no grande dia. Tem tanta coisa aí que a gente só vai saber no grande dia. A gente fica divagando, procurando problema. A gente tem que buscar as coisas mais simples para ficar fácil da gente seguir o caminho correto e buscar ele de coração, e esperar no grande dia ter a nossa mente restaurada. O homem hoje usa 10% segundo a ciência do cérebro. Eu quero voltar a usar os 100, 120%. Eu quero, sabe, uma explosão de conhecimento na mente, e só no grande dia mesmo. Aí no grande dia todos vão estar cientes do que foi que aconteceu, de tudo que se passou, e vai perder até
essa graça, essa curiosidade. Vamos ser plenos novamente. Um abraço, uma boa noite a todos. Shalom, shalom. E até a próxima. Estejam conosco no próximo Shabat, estudando. E se você puder, venha congregar. Esteja presencialmente lá na nossa congregação. Um abraço, shalom e boa noite. Shalom, boa noite.